Olá, minha gente, tudo certo? Salve Maria! Hoje estou aqui com vocês para gravar mais um episódio da nossa série Vocações. E hoje o nosso terceiro episódio será sobre a vocação religiosa. E hoje a minha convidada especial é a irmã Maria Madalena, ela que é irmã aqui do Carmelo Cristo Redentor. Irmã, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado este convite de gravar conosco este episódio. Para começarmos, irmã, queria que você se apresentasse para nós. Muito obrigada também, né, pela oportunidade de estar aqui, também para testemunhar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, agora, um pouco mais das 15 horas, o horário que a gente estamos aqui reunidos. Então, agradeço também pelo convite, porque sempre é uma graça falarmos sobre a nossa vida, né, sobre a nossa vida consagrada. O meu nome é Irmã Maria Madalena, do Sagrado Coração de Jesus. Eu estou no Carmelo há 12 anos. Tem 7 anos que fiz os meus votos solenes, que é a minha consagração a Deus para sempre. Como foi seu caminho até descobrir a vocação religiosa, irmã? A gente sempre pensa assim, agora a gente, esse mês, refletindo sobre a vida consagrada, sobre a vida religiosa, e para mim o chamado de Deus é um mistério, né? O chamado de Deus, para mim, foi uma graça da misericórdia de Deus, sem merecimento assim, algum da minha parte, mas pelo desígnio de amor de Deus e da sua misericórdia, Ele me chamou, Ele me amou e me escolheu, né? E por mim se entregou. E assim também, para responder assim, o amor de Deus, eu quis também oferecer a minha vida inteira a Deus. Em que momento a irmã sentiu que Deus chamava para a vida religiosa? Eu comecei assim a minha o primeiro contato com a vida religiosa foi quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, que eu conheci uma congregação religiosa na minha cidade e essas irmãs assim foram para mim um testemunho assim muito forte assim, da presença de Deus, do amor de Deus, e aquelas irmãs assim me impressionaram muito pelo amor que elas tinham assim pelos jovens, pela vida consagrada. Então o testemunho dela naquele período já me tocou muito assim, mas ainda eu não tinha aquela clareza assim de que era a vontade de Deus para mim naquele período, né, da minha adolescência. Mas aquele testemunho, eu acredito que já foi um sinal, né, aquele contato com as irmãs, principalmente com a irmã Gabriela, que era uma irmã assim, muito dedicada assim, à juventude, como todas as irmãs também, né, que a gente conheceu lá na nossa cidade. As irmãs eram muito, sim, um testemunho muito forte assim, da presença de Deus, principalmente assim, eu percebia nelas assim o cuidado com as pessoas, o amor delas com as pessoas, né? Então o testemunho dela naquele período assim já me falou muito alto assim. E também foi uma também a irmã Gabriela também teve assim uma amizade muito profunda assim, né, com ela. E eu acredito que ele já foi o meu primeiro despertar vocacional, né, da vida religiosa. Como a irmã soube que seria a vida de clausura? Teve algum receio em aceitar esse chamado? Eu, assim, a princípio, eu não sabia qual seria a minha vocação, né, principalmente assim, na minha juventude. A gente sempre participava da igreja e tudo, mas houve um período da minha vida que eu me afastei um pouco, né, assim, na minha juventude. E aí, um período que eu me senti chamada por Deus a voltar para a igreja, a voltar para estar mais próxima de Deus, assim, depois de um período assim afastada da igreja, afastada assim de Deus, assim, eu procurei conhecer qual era a vontade de Deus para minha vida, né? Aí comecei a refletir qual era a vontade de Deus, o que Deus me chamava, porque antes a minha vontade eu queria construir uma família, casar, ter muitos filhos. E depois que eu fiz um retiro, depois desse período, né, que fiquei afastada da igreja, fiz um retiro, retomei a vida na igreja, comecei a refletir qual seria a vontade de Deus, né?
comecei a pensar, não, não quero fazer mais a minha vontade, né? Quero fazer a vontade de Deus. Então, aí, fui, aí escuta, acompanhamento vocacional, né? Acompanhamento com os sacerdotes, tive uma pessoa, assim, amigos, assim, de fé, irmãos de fé também, de caminhada, né? Eu penso que a gente nunca pode caminhar sozinho, né? Nessa busca da vontade de Deus. Então, eu pedi, né, auxílio, assim, de várias pessoas, amigas, irmãos de fé, uma irmã muito querida, assim, também, que fez parte, assim, da minha caminhada vocacional, também que eu procurei auxílio, assim, né, para descobrir qual era a vontade de Deus. E nisso, aí conheci o Carmelo através de um e-mail que eu escrevi aqui para as irmãs, e as irmãs responderam, né, e depois eu vim conhecer, assim, aqui a comunidade, e comecei a fazer o acompanhamento vocacional com as irmãs, aqui no Carmelo, e depois, aí fui compreendendo, né, aos poucos, dando passos pequenos, mas fui compreendendo que a vontade de Deus seria essa. Também outro acontecimento importante também, assim, na minha caminhada, assim, para conhecer a vontade de Deus, foi quando também eu conheci melhor a vida de Santa Teresinha, né, através dos escritos dela, a História de uma Alma e alguns livros também. E eu me senti assim muito, me identifiquei muito assim com os desejos, com os anseios dela, com a busca dela em fazer a vontade de Deus, né, de descobrir também o caminho dela de descoberta da vocação e também a vida de Santa Teresa dos Andes também. Eu assisti um filme da Teresa dos Andes e assim me despertou muito sobre a clausura, né, também. Porque até então eu gostaria de fazer a vontade de Deus, mas não sabia onde Deus me queria. Então eu fui com esses acontecimentos assim, fui descobrindo que através da vida dos santos também, né, foi uma inspiração assim para mim muito forte assim, a vida deles, principalmente, né, da Santa Madre Teresa, né, e onde a gente tinha o nosso grupo de oração, a gente sempre lia muito os escritos dela, né, da Santa Madre, da Santa Madre Teresa, Santa Teresinha, e os Santos do Carmelo, assim, era muito, muito conhecido, assim, muito procurado, muito lido. E a gente fazia retiros também, que também assim ajudava muito, assim, né, para a gente ter esse caminho, né, de encontro com a vontade de Deus. Então foi assim que eu fui descobrindo, né? Foi aos poucos, né? Aí fui descobrindo que realmente Deus me queria no Carmelo, né? E eu fiquei um pouco com receio de achar que esse realmente, será que eu estava acertando mesmo, né, a vontade de Deus? Será que era isso mesmo que Deus queria para mim? Porque eu sabia que exigia renúncia, né? Exigia também, era uma entrega, né, total a Deus. Mas o que eu percebi, assim, que a clausura era um meio, não era um fim, né? Mas era um meio de estar me entregando totalmente a Deus, né? De estar dando a Ele tudo. Porque ali eu estava bem consciente de tudo aquilo que eu ia deixar, né? Eu ia deixar a família, deixar assim de uma maneira física, né? Porque a gente está sempre unido, né? Está sempre, a clausura nos une muito mais. Une mais do que antes até, talvez, né? Quando a gente estava convivendo. Mas, assim, para mim foi uma experiência realmente de entrega, né? O que eu via assim, na clausura e que me atraía à clausura é que era uma experiência mais de entrega a Deus na totalidade mesmo. E também era uma maneira de eu poder me dedicar mais à vida de oração também. Porque a vida de oração sempre me atraiu muito, assim. E eu sentia, assim, muito esse desejo, né? Assim, de estar mais com Jesus, né? De me dedicar mais a Ele. E assim, na clausura eu percebia que eu poderia realizar esses desejos, assim, né? Que eu tinha, de me doar mais, de me entregar mais, assim, em favor da humanidade, principalmente daqueles que ainda não conheciam a Deus, né? Eu tinha muito esse desejo de poder estar mais, assim, em um lugar que eu pudesse me dedicar mais à oração. Então, no Carmelo, eu encontrei esse lugar, né, que eu podia me dedicar mais à oração. Como é a rotina de oração e trabalho no Carmelo?
Sim, nós temos uma rotina assim toda já organizada, exatamente para isso, né? Para a gente ter esse espaço mesmo de oração, de recolhimento, de meditação, de reflexão. E aí nós temos os horários da oração comunitária, que é a oração litúrgica, né? A parte primeiro de manhã começa já o nosso dia com a oração de laudes, depois temos a oração pessoal, e durante todo o dia é assim, a oração litúrgica no ofício divino, e os horários de trabalho, os horários de vida comunitária, que a gente chama os horários de recreio, e temos, né, também os horários que a gente tem horário de leitura espiritual também. Então, assim, um tempo organizado exatamente para a gente ter esse período, né, de recolhimento. Então, é uma vida bem equilibrada, porque a gente tem acesso, né, a, a estar mais em oração, e mas ao mesmo tempo também ter os horários também de trabalho, né? Então é uma harmonia, né? E também o horário de estar mais assim junto na vida comunitária, né? É o horário que a gente se reúne para a gente estar como a comunidade está, como diz a Santa Madre, né? O pequeno colégio de Cristo, né? Então, a gente tem essa oportunidade também de se conhecer melhor, porque durante o dia, assim, é mais horário, mais tempo, assim, de silêncio também, né? O horário de trabalho, a gente faz os nossos trabalhos, mas cada um tem já organizado para cada um ficar mais em solidão. Então, cada irmã tem o seu trabalho, né? Tem o seu lugar de trabalho. Então, ela pode trabalhar e, ao mesmo tempo, também estar, né, cultivando esse espírito, né, no silêncio, na oração, na, na meditação. Tem esse espaço também, né? Então, todo dia nosso é organizado para ter essa harmonia, né? De a vida contemplativa, que a gente possa estar em oração, também o tempo que a gente está em comunidade, né? Reunidas, é o horário que a gente chama de horário de recreio, e o tempo também de trabalho, né? Então, tudo se harmoniza, né? E tudo ajuda também para a vida comunitária. A vida fraterna é sempre uma oportunidade de crescermos, né, na santidade, de crescermos também no autoconhecimento, né, de conhecer melhor o outro. Então, a gente também tem esse período, né, de estarmos também nessa comunicação também, né, entre as irmãs. Como é a vivência do silêncio, da oração e da vida fraterna? Isso. Então, eu acredito, acho que eu acabei respondendo essa também. Mas é exatamente isso, a vida toda já organizada, né, para a gente ter esse espaço de solidão também, né? A gente também tem o dia de retiro, também tem os retiros pessoais, né, também, e tem os retiros comunitários, né, também. Também tem esse período para a gente estar em comunhão também, e a vida de silêncio, que é durante o dia, né, durante o dia nos horários que a gente não tem. O recreio é 2 vezes no dia, né, que a gente tem um horário de estar, podemos conversar, que podemos nos reunimos, né, para estarmos a comunidade inteira junto. Então, os outros horários são o horário de trabalho, o horário de oração comunitária e o horário de também estar em oração pessoal também. E os retiros, né, que a gente geralmente nós fazemos comunitariamente, fazemos todos os primeiros domingos do mês. E quando é pessoal, cada irmã faz 10 dias de retiro também, uma vez no ano. E também, uma vez, cada ano também a gente tem um retiro comunitário, né, que a gente convida um pregador, geralmente um sacerdote, para ter um tema de meditação e também aí um período maior também de oração, né, de recolhimento. Como a senhora entende sua missão dentro da igreja? Eu acho assim, é uma das maneiras assim que mais me toca o coração, assim, dentro da vida contemplativa, na nossa vida no Carmelo, é exatamente essa vida de doação pela igreja, né? Todas as nossas orações, todos os nossos trabalhos, todos os nossos votos, né? Nós fazemos votos de castidade, pobreza e obediência. Tudo que vivemos é para a igreja, né? Nossa vocação nasceu na igreja
e ela é o fruto que vem, né, amadurecendo também, desenvolvendo dentro da igreja, e toda a nossa vida é para a igreja. Então, a Santa Madre Teresa diz, né, nossa, que se a nossa vida não estiver inteiramente a serviço da igreja, não estamos cumprindo o fim que Deus nos reuniu aqui nesta casa. Né? Então, o maior, dos grandes anseios da nossa vida contemplativa, nossa vida no Carmelo, é para a igreja, né? O serviço à igreja. Então, estamos em comunhão, né, com toda a igreja e também em comunhão com a nossa igreja arquidiocese, né, com nossos bispos, com os nossos sacerdotes. E essa é a nossa missão, né? Rezar pela igreja, rezar por aqueles que estão à frente da igreja, né? Rezar pelos nossos sacerdotes, vocações. A nossa missão também é rezar por aqueles também que estão, né, que não estão na comunhão com a igreja, mas pela humanidade inteira, né? Me toca muito também rezar pelos missionários, né? Aqueles que estão lá evangelizando, né? Que estão nos trabalhos apostólicos. Então, nós estamos unidos a todos, né? A humanidade inteira. Então, acredito que essa seja a nossa grande missão, né? Rezar pela igreja. Sim. O que a irmã diria para uma jovem que sente chamado para a vida religiosa? Um jovem? Sim. Eu acredito sempre que é a escuta, estar atento, né? Estar em busca, é uma busca, né, da vontade de Deus. Porque, como diz a palavra de Deus, em sabedoria, diz, né, quem pode conhecer os desígnios de Deus, né? Só mesmo se Ele nos vai conduzindo para que encontremos a vontade dEle, né? Então, isso nós nunca podemos caminhar sozinhos. Eu sempre penso que nós só podemos acertar o caminho, principalmente quando desejamos tanto fazer a vontade de Deus, né? Nós podemos encontrar o caminho se estivermos unidos aos nossos irmãos, né? Irmãos de fé, aos sacerdotes, aqueles que Deus coloca no nosso caminho que pode nos ajudar, né? Pode nos orientar. Então, está sempre, primeiro, eu acredito muito, estar em oração, porque a oração vai nos ajudando a encontrar, a descobrir o caminho que Deus quer e possamos fazer a vontade dele, né? Primeiro ele coloca o desejo do coração e depois do desejo a gente vai tendo clareza, né, da vontade de Deus, vai tendo convicção daquilo que ele nos chama, ele também vai dando alguns sinais, né? Então, dentro de nós, Deus vai nos conduzindo, né, para dar essa resposta para Deus. Então, com a vida de oração, com a ajuda dos irmãos, a gente encontra o caminho que Deus deseja, né, para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Então, eu sou fruto de, né, a minha vocação, a descoberta da minha vocação foi a ajuda assim, primeiro o desejo, né, de fazer a vontade de Deus, mesmo que me custasse, mesmo que eu fosse, tivesse dificuldades no caminho da descoberta, né, que sempre tem, mas sempre a vontade de Deus, a busca de encontrar a vontade de Deus, se realiza se estivermos unidos com os irmãos, né? As pessoas que Deus coloca no nosso caminho sempre vai nos ajudar, né? Porque às vezes a gente não consegue enxergar muito bem, né, o caminho que devemos seguir. E quando a gente está unido aos irmãos, sim, a gente vai conseguindo encontrar, né, aquele desejo que Deus tem para a nossa vida, né? E a gente está sempre se perguntando, né? Senhor, o que queres de mim, né? E para encerrarmos, irmã, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que assistirem, e principalmente para os jovens que buscam essa vocação. A vocação contemplativa. Isso. Sim, é como as palavras de Jesus, as palavras que muitos papas falam, né, também. Não tenha medo, né? Não tenha medo de seguir aquilo que Deus chama. Se Deus colocou aquela semente da vocação no coração, ser fiel, né, a essa vontade de Deus. Não ter medo
às vezes por causa que a gente sabe que tem algumas renúncias, algumas coisas no caminho, que é normal do seguimento de Jesus, né? Ele disse, quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Mas o mais importante não é as renúncias, é a totalidade da nossa entrega, né? E nós temos o desejo de entregar tudo a Deus e naquela vocação que Deus nos chama, né? Eu acredito que só seremos verdadeiramente felizes se encontrarmos a vontade de Deus na nossa vida, se realizarmos a vontade de Deus, né, na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Porque a vocação é um presente de Deus. Então, se Deus nos chama, e se Ele colocou a semente, o desejo no coração, Ele vai realizar, né, a vocação que Ele nos chamou. Então, eu agradeço, né, a Deus que me amou e que por sua misericórdia e por sua graça Ele me chamou. E hoje eu posso testemunhar, né, que há 12 anos que estou no Carmelo, se fosse necessário repetir tudo novamente, eu estaria bem disposta a fazer novamente esse caminho para que pudesse realizar, né, a vontade de Deus na minha vida. E eu acredito que eu não seria feliz em outro lugar, porque não teria encontrado a vontade de Deus, né? E o Carmelo me realiza, me faz feliz, porque aqui eu sei que é o lugar que Deus escolheu para mim. E também o Carmelo realiza aqueles desejos mais profundos que eu tinha, né, de me entregar totalmente a Deus, né, de renunciar às minhas vontades, renunciar a mim mesma, para me entregar totalmente a Ele. Então, assim, muito mais Deus nos dá, né? Às vezes a gente, por exemplo, eu sinto muitas vezes falta, né, do convívio da família, assim, do convívio com os amigos, né, que a gente era acostumado, assim, a estar junto. Mas muito mais a oração faz, né? Porque eu estou muito mais próxima pela oração do que se estivesse pessoalmente junto, né? Então a oração ela tem essa força de abraçar tudo, né? Todas as vocações também, né? Porque se eu fosse missionária, eu gostaria de ser missionária em muitos lugares, não ia conseguir, né? Também. E assim, sendo carmelita, eu posso ser missionária, eu posso estar em todos os lugares, né? Pela oração. Então essa é a graça, né? Que Deus nos dá. Pela oração estar em todos os lugares, né? Então, quem se sente chamado, né, a vida no Carmelo, é o que eu digo assim, repito as palavras de Jesus, né, não tenha medo, porque quem encontra o caminho de Deus sempre vai, e a vontade de Deus, vai ser sempre feliz, né, aquilo que Deus escolheu para nós. E a escolha de Deus é muito melhor do que a nossa. Então, muito obrigado, irmã, por este momento tão precioso. Que sua vida continue sendo luz silenciosa e sustento invisível e oferta viva diante de Deus. Que muitas vocações floresçam a partir do seu testemunho. Amém. E a você que nos acompanhou, fique ligado nos próximos episódios da nossa série Vocações. Muito obrigado. Salve Maria.